Oi, som. Queremos dar início a mais um culto de oração ao nosso Deus. Boa noite. Boa noite a você também que está no nosso canal, nos acompanhando através do YouTube. Vai ficar gravado aí para os amados. Vamos começar essa noite com uma oração. Senhor meu Deus, ó Pai, graças te damos por estarmos na Tua casa. Graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos através do Teu santo nome. Te pedimos, ó Pai, pelos irmãos que não puderam chegar hoje na Tua santa casa, que o Senhor possa estar fortificando a fé de cada um, os ajudando para que em outras oportunidades eles também possam chegar na Tua casa. Graças te damos, ó Pai, pelo Teu amor, cuidado e carinho para com cada um de nós. E te entregamos esse culto para a Tua honra e glória. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico do cantor cristão. Louvor. Nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltai. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus.
exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Convido aos amados a abrirem suas Bíblias para Efésios, capítulo 4, do verso 17 até o verso 32. Convidar os amados a fazer uma leitura participativa. Aquele irmão que sentiu o desejo de ler um versículo, pode ficar à vontade. Efésios capítulo 4, eu vou iniciar no verso 17 e vamos até o final do capítulo, versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados,
nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada. Amém. Pastor Oscar, dar a continuidade com a mensagem do nosso Deus. Obrigado, irmão Tony. Agradeço também ao irmão Igor pela disposição de sempre. Boa noite, irmãos. Tenho falado esses últimos dias, quarta-feira passada falei de perdão, domingo falei de gratidão. São virtudes que devem ser preservadas ou buscadas, porque fazem parte da nova natureza em Cristo. E hoje gostaria de falar de mais uma dessas virtudes, que temos que nos esforçar, não para andar de acordo com essas virtudes. Deixe-me explicar como é interessante. Você não vai ter que se esforçar para perdoar ninguém. Como você não precisa se esforçar para ser uma pessoa grata. Enquanto isso acontece, enquanto a gente luta, se esforça para esse tipo de coisa, aí a gente percebe o quanto isso é difícil. Por isso não é raro você ouvir alguém dizer: perdoar é muito difícil. Ou as pessoas são muito ingratas. E, na verdade, não adianta se esforçar para ser uma pessoa grata, como também não adianta se esforçar para ser uma pessoa que sabe perdoar os outros. Essas virtudes vão vir de forma natural, na medida que você, eu, vivemos a nova natureza em Cristo. Tá certo? Então, na verdade, não é para se esforçar para perdoar alguém. É se esforçar para andar, o quê? De acordo com a nova natureza em Cristo. Com a natureza espiritual. Andar no Espírito. Esse é o ponto. E quando isso acontece, obviamente, perdoar vai ser um ato natural, não vai ser difícil. Assim como também, nós vimos domingo, a gratidão não é uma coisa difícil, ela vem de forma natural. E como eu disse, eu quero ver mais uma dessas virtudes que estão inteiramente ligadas à nova natureza, que não adianta se esforçar para fazer ela, mas à medida que você vive a nova natureza em Cristo, ela vai vir naturalmente. Estou falando então de mutualidade. O que é isso? Quando falamos a ideia de mutualidade, estamos falando de algo recíproco, ou estamos falando da ideia de os nossos deveres de crente, como crente, de uns para com os outros. E aí são vários. A Bíblia está cheia de versículos, de exortações, de ensinamentos, como nós devemos nos comportar
com os outros, ou uns para com os outros. E, como eu disse, é um mandamento, essa questão de mutualidade. Versículo talvez mais conhecido, versículo mais comentado nesse caso, seria de João capítulo 13, versículo 34, que com certeza muitos de vocês sabem decorado. João capítulo 13, versículo 34, e diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse versículo é extremamente conhecido e mostrando esse dever mútuo de cada crente, ou seja, que vos ameis uns aos outros. Agora, o fato de dizer uns aos outros não tira a nossa responsabilidade se o outro não fizer, tá certo? Não é condicional. Ame aos outros se os outros amar você, ou se os outros merecer. Então não é condicional, é a nossa maneira de andar ou de viver. Como cada crente recebe esse mandamento, então ele se torna mútuo, se torna de mim para com você e de você para comigo. Então ele se torna mútuo porque ele é dado para todos os crentes, tá certo? Mas isso não significa que o erro de alguém não fazendo a parte dele me dá o direito de errar não fazendo a minha. Ah, mas é mútuo, tem que amar uns aos outros. Se ele não ama, também não merece ser amado, ou não tenho a obrigação de amá-lo. Tem, continua com a sua obrigação, porque é um mandamento. E o fato de alguém não obedecer um mandamento de Deus não tira a nossa responsabilidade de obedecer, tá certo? Agora é interessante, esse mandamento, ele diz o seguinte: é um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E aí ele vai colocar uma outra coisa. Agora ele vai explicar, o mandamento é que ameis. Tem que amar, ponto. Ele vai explicar, na ideia do versículo, como seria amar as pessoas. Porque aí não seria uma condição minha. Eu amo mais fulano, eu amo menos fulano. Ah, esse aqui eu posso, é mais fácil amar, esse aqui é mais difícil amar. Então, para que não aconteça essa ideia medida por nós, ou um critério de amor escolhido por nós, ele dá o padrão que diz que tem que ser o quê? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu não quero problema com ele. Ok, melhorou. Então, para que não haja um erro interpretativo na nossa condição de amar, ele coloca-se como exemplo e diz: igual eu amei. Então, para você medir se você está obedecendo o mandamento, é simples. Como é que você faz? Você sabe o amor de Cristo para com você. Não é para com o outro. Não esqueça, que é o amor de Deus. Pensa no amor de Cristo para com você. Da mesma forma, ou seja, da mesma maneira, você deve proceder com o seu irmão. Não tem uma maneira mais fácil
de saber se estamos obedecendo o mandamento ou não, do que simplesmente examinar o amor de Cristo por nós. Ponto. Como é que Cristo me ama? Aí eu ia passar a noite aqui todinha citando o exemplo. O cuidado, a maneira do perdão, a maneira de entrega, a maneira de prontidão, disposição, né? Você pode estar lá, você pode acionar ao Cristo a hora que você quiser, 24 horas por dia nas suas orações, Ele vai estar te ouvindo, Ele vai estar cuidando, Ele vai estar protegendo. Aí teria, como eu disse, eu passaria a noite todinha aqui para falar das qualidades do amor de Cristo comigo. E aí, se eu não estiver procedendo da mesma maneira com o meu irmão, eu não estou obedecendo o mandamento. Porque eu estou usando o critério que não é o critério estabelecido por Cristo nessa mutualidade de amor uns para com os outros. Outra coisa interessante, quando fala nessa questão de amor, é que a gente bate muito nessa tecla com relação de casais, né? A gente bate muito, enquanto de casais, geralmente a gente bate nessa tecla, porque tem casais que dizem porque o amor acabou, que não ama mais fulano, é porque o marido deixou de amar a esposa, porque agora ama outra pessoa, e aquela coisa toda, ou a esposa deixa de amar o marido, porque agora ama outro, e o amor acabou, o amor esfriou, isso, aquilo. Tendo como base o amor de Cristo, esse amor, ele não vai esfriar diante de quê? De uma atitude errada que a pessoa cometeu. Esse amor não diminui. Por exemplo, como eu disse, vamos estar examinando o amor de Cristo para conosco, e basta imaginar quantas vezes nós o decepcionamos, quantas vezes nós pecamos contra Ele, e o amor de Cristo continua, o quê? A mesma maneira para conosco. Ele continua com a mesma disposição a nos ouvir, Ele continua com a mesma disposição a cuidar de nós, Ele continua com a mesma disposição, tá certo? De nos receber em seus braços a qualquer momento. Independente da nossa atitude para com Ele. Aí, quando interessante, quando nós voltamos assim, amar desse jeito é muito difícil. Novamente eu digo, se você não tem a natureza de Cristo, dificilmente você vai amar como Cristo amou. Se você não tem a minha natureza, dificilmente você vai proceder como eu procedo. Não é assim? Ou se eu não tiver a mesma natureza que você, eu não vou proceder do mesmo jeito que você procede quando acontecer determinadas coisas. Claro, digamos que você é uma pessoa muito paciente, mas eu não tenho essa característica na minha natureza de ser uma pessoa paciente. Então, acontecendo uma determinada coisa, você vai reagir de uma maneira, eu já vou reagir diferente, explodindo, sei lá o quê. Porque eu não tenho a mesma natureza que você nesse sentido. Quando Cristo diz que o amar como Ele amou, Ele não está dizendo que é fácil, porque eu teria que ter a mesma natureza que Ele tem para amar do mesmo jeito que Ele ama. Aí é onde entra o quê? O viver no Espírito. Então você percebe que a coisa é difícil quando eu estou lutando para conseguir isso. Quando que eu devo parar, deixar de lutar para conseguir essas virtudes, tentar conseguir essas coisas e simplesmente me preocupar em andar no Espírito. Isso vai fazer parte da natureza de forma normal. Olha o outro versículo, como é bem interessante, eu gostaria que alguém lesse para mim, mas está no livro de Romanos, capítulo 15, eu vou para lá de qualquer jeito.
Romanos capítulo 15. O versículo é o versículo 7. E novamente ele vai se colocar, ou ele vai colocar Cristo, melhor dizendo, porque é Paulo que está falando, né? Ele vai colocar Cristo como o exemplo, que nós só vamos conseguir se tiver a natureza dele. Versículo 7. Alguém pode ler para mim, por favor, bem alto? Isso é mutualidade. Dever de uns para com os outros, como crentes, é o quê? Acolher uns aos outros. O acolher aqui, eu poderia citar várias formas que podemos acolher alguém. Muitas vezes um irmão que está em pecado, em vez de um juiz, né? Em vez de uma pessoa carrasco que vai pisar e falar do pecado e criticar e tudo mais, esse irmão precisa ser acolhido com palavras de exortações, é óbvio, mas ao mesmo tempo com palavras o quê? Com palavras de ganhar esse irmão, com palavras de amor, com palavras de carinho, com palavras que mostrando disposição em ajudar aquele irmão. É interessante o acolher. Muitas vezes o irmão caído em pecado deixa a igreja pela forma como alguns crentes, eu não vou dizer muito, mas alguns crentes ainda teimam em vê-lo como uma pessoa condenado, como alguém que sujo, como alguém que não pode. E nós precisamos mudar esse conceito. Essas pessoas precisam ser acolhidas. E não só o irmão em pecado. Agora vamos citar uma pessoa que está doente, precisa de uma palavra de conforto, precisa de uma palavra de ânimo, precisa de uma palavra de encorajamento, de confiança. E isso é forma de quê? De acolher essas pessoas debilitadas. E aí poderíamos citar o irmão que está em pecado, o irmão que está doente, o irmão que tem isso, o irmão que tem aquilo. Em vez de crítica, buscar, tentar ajudar a acolher esse irmão. Nesse caso aqui de acolher, deixa eu citar um dos maiores exemplos que eu acho que as Escrituras nos dão. É o caso de Paulo. Paulo, quando se converteu, quando ele foi a Damasco, e naquele caminho de Damasco, vocês conhecem a história, ele se converteu e tudo, ele foi para a casa de Ananias, né? E lá passou 3 dias e tudo mais, foi recuperada a visão, vocês conhecem a história. Daí nós só vamos ver que ele fugiu lá no sexto, coisa assim, nós só vamos ter notícia de Paulo já bem depois, praticamente 3 anos depois. Mas o que você encontra é o seguinte, que os crentes faziam o quê? Morriam de medo de Paulo. Lembra? Ninguém confiava em Paulo. Por quê? Porque sabia que ele era um perseguidor do Evangelho, sabia que ele buscava mulheres, homens, e até crianças, batia, açoitava, levava preso por causa da fé. Então ninguém confiava em Paulo. Paulo chegasse na igreja, ficava todo mundo aí com os olhos desse tamanho, porque muitos achavam que Paulo estava se fingindo até de crente, para poder pegá-los e levá-los para a prisão. Até que surgiu um homem chamado, quem lembra? Barnabé.
E Barnabé, ele procura Paulo. Paulo não procurou Barnabé. Ele procura Paulo. E ele se encarrega não só de dar um voto de confiança, de credibilidade a Paulo, de acolher Paulo, mas ele se encarrega de fazer uma ponte entre Paulo e os crentes da igreja, inclusive aos apóstolos. E aí, outra vez, um sermão falando sobre Barnabé, eu até questionei e disse assim: o que seria de Paulo se não fosse Barnabé na vida dele? Era um homem que ninguém acreditava dentro das igrejas. Os crentes não tinham confiança em Paulo, nem dava lugar a Paulo, nem dava oportunidade a Paulo. Paulo era um homem que, olha, fica lá, de escanteio. Mas alguém acolheu, alguém buscou. E nós temos o Paulo que nós temos. Porque no começo da história, quando ele precisava ser acolhido, quando ele precisava de apoio, quando ele precisava de alguém para confiança, para depositar essa confiança nele, ele encontrou um irmão chamado Barnabé. Tá certo? Acolher os outros. E tem várias maneiras, meus irmãos, que nós poderíamos cumprir com esse mandamento de mutualidade, de acolher os irmãos, de ser bênção para esses irmãos, de buscar ajudar aqueles irmãos que precisam de nós. Eu teria vários outros versículos sobre essa questão de acolher. A Bíblia diz que, já usando um outro contexto, o acolher no sentido de hospitalidade, né? Eu lembro que antigamente se tinha um costume bem interessante. Hoje esse costume está mudando. Mas vinha, por exemplo, a gente fazia conferência numa igreja, aí sexta, sábado e domingo. O pastor Edson está aqui, pode dizer se aconteceu com ele alguma vez. Então, na sexta-feira você almoçava na casa do irmão, na hora do almoço, na hora de sexta à noite já jantava na casa de outro irmão. No sábado almoçava em outro irmão e já jantava em outro irmão. E domingo era do mesmo jeito. Então, no mínimo, você andava em 5, 6 casas diferentes, fazendo refeição em cada uma delas. Aconteceu já assim com você, pastor? Acontece hoje? Não acontece. Nós perdemos esse gosto, esse prazer de mutualidade. E detalhe, deixa eu me explicar uma coisa. Não era feito assim, de um almoço aqui, uma refeição lá, outro no outro. Não era porque não podia alguém juntar, receber em casa e dar. Era simplesmente a questão de hospitalidade. Os irmãos tinham prazer em receber o pastor na sua casa. E era um prazer tão grande que eu lembro que antes de eu ser pastor, mas na minha igreja, na minha época, quando vinha o conferencista, e aí ficava todo mundo querendo que fosse da casa dele, aí tinha irmão que brigava porque não dava para ficar na casa dele, não ficou na casa dele dessa vez, e ele ficava chateado, porque ele queria hospedar, queria fazer o prazer de dar uma refeição para o pastor, queria que o pastor fosse na casa dele e tudo, e assim interagia o orador com o maior número de irmãos possíveis da igreja, tinha essa interação, tinha essa, sabe, essa união, e era uma coisa bem interessante. E nós perdemos essas coisas. E aqui está dizendo, nós temos que acolher. Isso é uma forma de acolher as pessoas. Pois, pastor? A última conferência que eu fiz, eu fiquei no hotel. Não estou dizendo que foi ruim, nem estou reclamando do hotel. Mas eu só apareci na igreja, foi sábado e domingo. Eu apareci na igreja e vi os irmãos no sábado à noite, quando eu estive pregando. Não teve escola dominical, então eu vi os irmãos no domingo à noite, quando eu estive pregando. Eu fiquei no hotel a última vez.
A gente está perdendo isso. O prazer de acolher as pessoas, de hospedar. Como eu disse, o acolher aqui é várias maneiras. É acolher um irmão que está caído, um irmão que está doente, um irmão que está isso, um irmão que está aquilo. A hospitalidade é uma forma de acolher também as pessoas. Mas a igreja de Cristo está perdendo essas coisas. Deixa-me citar um exemplo, esse aqui não é desabafo, tá certo? É só para os irmãos entenderem a ideia do que nós estamos tornando hoje. Tem terça-feira, por exemplo, do Orando em Sua Casa, que nós não temos uma casa para ir para orar. E não é desabafo, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou só mostrando como exemplo, não adianta ficar usando exemplo lá fora. Vamos citar exemplo nosso aqui. Uma igreja com um culto de praticamente 80 pessoas ou mais. E quando o pastor fala, olha, não temos uma casa para orar. Continua sem ter. E nós ficamos... Impressionante isso. Veja a ideia como nós estamos hoje. Perdendo esse gosto, esse prazer. Olha o que é você abrir a porta da sua casa para ter 10, 8 irmãos, sei lá, 12, sei lá quantos irmãos, para ir lá, 7h30, geralmente 8h30 a gente tem terminado, né, Timóteo? Máximo 8h30 a gente tem terminado, nem isso tudo. Para ir e orar. Onde a gente até diz assim, olha, por favor, não precisa servir nada a não ser água se alguém pedir. Exatamente para não ter aquela ideia, não, eu não posso receber, eu não posso acolher porque eu não vou ter dinheiro para dar um bolinho com café, eu não posso dar uma coisa assim, um lanche e tal, então não vou dar para... Não é preciso. Mas acolher na sua casa, receber irmãos, saber criar um ambiente aconchegante, recíproco, tá certo? De irmandade, de amizade uns com os outros. Isso é acolher. O irmão Valdo ia falar. Agora ainda tem a desculpa disso. Mas como você citou bem a palavra, às vezes é desculpa, irmãos. Às vezes é desculpas. E eu, como eu disse, isso não foi um desabafo. É só para mostrar a ideia do exemplo, como nós estamos falhando nessas coisas. Entende? Nós estamos falhando. E a Bíblia diz, olha, acolham uns aos outros. De novo, ele vai usar o mesmo exemplo de Cristo, como Cristo acolheu cada um de vocês, como Cristo recebeu vocês. De novo, ele vai usar o exemplo do próprio Cristo. Eu citei uma lista enorme de mandamentos de mutualidade, e com certeza eu não posso ver todos aqui, mas 1 Coríntios 12, verso 25, alguém pode ler para mim, por favor? 1 Coríntios 12, verso 25. Ok. Eu acho que tem outra versão aqui. Alguém tem uma versão diferente do que Carla leu? Porque eu quero uma palavra aqui que acho que eu não ouvi na dela. Talvez eu não tenha ouvido, então, mas... Pode ler de novo, Carla, por favor? Tinha sim, é porque eu que não ouvi. Tá certo, tinha a palavra assim. Igual cuidado. Ou seja, aquela ideia para que no corpo que ele está se referindo aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Então é um mandamento para nós que somos crentes, para que não haja divisão dentro do corpo, para que não haja partidarismo dentro da igreja, para que não haja a igreja com grupinhos, a igreja com, como é que a gente chama? Panelinhas e aquelas divisões, aquelas coisas, para que não haja isso dentro da igreja. Essa é a preocupação de Paulo. Ele diz, pelo contrário, nós devemos cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. Ou seja, o mandamento de mutualidade aqui é claríssimo. A nossa responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos. Eu tenho a responsabilidade de cuidar de você, você tem a responsabilidade de cuidar de mim, e nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Igual cuidado em favor uns dos outros. Quem é que está cuidando de quem? Né? Nós estamos vivendo um individualismo muito grande dentro da nossa sociedade. Agora, quem faz a sociedade somos nós. Nós somos o resultado disso. Então, nós viemos para a igreja e vivemos a mesma vida como vivemos lá fora. Cada um só se importando por si, cada um pensando em si. Mas, por exemplo, você sabe quantos irmãos da igreja hoje estão doentes? Precisando da sua oração, precisando do seu cuidado? Talvez você diga, pastor, mas eles não dizem, a gente não tem como saber. Tudo bem, eu entendo o que você está dizendo. Mas se houvesse mais esse espírito do cuidar, se houvesse mais esse espírito de acolher, talvez nós soubéssemos mais. Não é? Talvez se eu usasse mais as redes sociais, o WhatsApp, para conversar com o irmão sabendo como é que ele está, ligando para o irmão perguntando, e aí irmão, como é que estão as coisas? Está tudo bem hoje aí? Como é que tem isso? De ligar uns para os outros, para conversar. Cuidar uns dos outros. Seja qual for o cuidado, irmão. Você cuida de mim naquilo que eu estou precisando. É dando assistência às minhas necessidades. Isso é cuidar. Mas para você dar assistência às minhas necessidades, para mim assistir você nas suas necessidades, nós precisamos estar mais, o quê? Juntos, precisamos estar mais ligados, precisamos estar mais participativo na vida um do outro. Eu estou dizendo participativo, não estou dizendo ninguém me se meter na vida dos outros. E tem hora que tem que se meter mesmo. Esse negócio que ninguém se mete na minha vida é a pior besteira para crente. O bom era que cada um se metesse mesmo, porque ajudava. Você está vendo um irmão ali fazendo alguma coisa que pode ser um perigo para ele, você chega e diz, irmão, faça isso não se meta na minha vida. Me meto, meu irmão, deixa eu me meter na sua vida. Isso vai ser bom para você. E talvez se nós pudéssemos nos meter mais na vida uns dos outros, talvez a gente evitava um bocado de besteirinha que a gente fica fazendo. Isso é cuidar, irmão. Se meter na vida, não é ninguém vai dirigir sua vida. Mas alguém precisa ajudar. Está vendo uma coisa que não está muito bem? Deixa a pessoa dizer, por favor. Deixa a pessoa ajudar. Escute. Depois de ouvir, depois de ponderar e tudo, se não quiser, não faça, mas deixe as pessoas lhe ajudarem. Às vezes a gente precisa cuidar uns dos outros. E talvez essa seja a área mais difícil, porque no cuidar, talvez a gente vai ter que entrar em áreas que você não queira, que você não goste. Mas é necessário, faz parte do mandamento do Senhor, nós nos preocuparmos uns com os outros. E cuidar uns dos outros. Cuidar das suas necessidades,
de ver alguma coisa errada, algum perigo, algo que você está fazendo que alguém pode chegar e dizer assim: olha, vai por esse caminho não. Precisa muito amor e muita coragem para alguém chegar e fazer isso. Então perceba que se alguém está fazendo isso com você, é porque ele ama muito. Está cuidando, está zelando por você. E o mandamento é muito interessante. O termo aqui usado é que diz que nós estamos o quê? Cooperando com você. Você está cooperando comigo. E a palavra cooperar quer dizer operar juntos, ou fazer. O operar aqui é em termos de operação, em termos de ação. Então, cooperar quer dizer agir junto com a pessoa. Cada vez se torna mais difícil, como eu disse, porque esse individualismo que nós vivemos, e o egoísmo, e a natureza carnal, muitas vezes ainda nós que é muito egoísta e tudo, não admite esse se meter na vida. Mas continua sendo mandamento de Deus. Para que não haja divisão dentro da igreja. Pelo contrário, vamos cooperar, agir juntos, os membros, tendo cuidado uns dos outros. E deixe-me citar o último, não o último que eu tenho na minha lista, mas o último que eu quero destacar hoje. É uma coisa bem interessante. Tiago 5,16. E talvez eu vá quebrar um tabu aqui nosso. Eu não, Tiago, né? Tiago 5,16. Alguém pode ler para mim, por favor? Quebrando aqui um paradigma errado que nós temos quanto à ideia de confissão de pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, as frutas do jugo. Nossos pecados nós só confessamos a Deus, não é? Mas o que é que está dizendo o versículo? Por isso que eu disse, é um paradigma errado que nós temos, um tabu, uma coisa que nós aprendemos errado, e eu explico por quê. Crente é muito cuidadoso em algumas áreas, especialmente sendo batista, irregular, e eu vou te dizer, aí vai para o outro extremo. Os crentes, os batistas regulares não dizem amém na hora do culto porque tem medo de virar pentecostal. E pode dizer amém, não tem problema nenhum, né? Crentes batistas regulares não gostam de orar de joelho, porque é até esquisito orar de joelho. Ora de joelho não tem problema nenhum. Mas alguém faz essa coisa toda e a gente não quer se parecer com certos grupos que levam as coisas a exagero. Batista regular mal fala de dinheiro. Quantas pregações você escuta de dinheiro, de dízimo, de ofertas, de que tem que dar ao Senhor, aquela coisa toda? É raro você encontrar isso, porque não se fala de dinheiro. E tem várias coisas assim que a gente toma um lado mais extremista, porque tem o outro lado, e a gente fica com medo de se identificar com esses grupos ou pessoas erradas que fazem. Então a gente vai para o outro extremo e comete outro erro. A Igreja Católica, que criou o ensino do confessionário, né? Onde cria uma coisa lá, onde o homem está lá, o padre está lá, e a pessoa vai e confessa lá os pecados, o padre dá uma penitência e absolve os pecados da pessoa. Vocês conhecem todo o processo e tudo. E aí chegamos no outro extremo.
Não pode se confessar pecado aos homens, confessa os pecados somente a Deus. E não é bem isso que Tiago aqui está dizendo. Aí eu já vi uma explicação dizendo o seguinte: não, mas o pecado confessado aqui é o seguinte: se eu pecar contra fulano, eu tenho que chegar e confessar o meu pecado, aquele pecado a ele. Também não acredito que é isso que o texto está dizendo. Ele está falando de confissão, sim. Agora, não está falando de absolvição de pecados. Ninguém tem o poder de absolver pecados senão Cristo, é óbvio. Tá certo? Tem que ter muito cuidado nessa questão. Mas o versículo que está ensinando é Tiago 5,16, quando diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu entendo que a confissão, no caso de pecado aqui, é quando você comete algo e tudo mais, e você pode chegar para aquela pessoa de confiança, e você vai se abrir, você vai confessar e você vai pedir ajuda. E aquele irmão vai orar por você, e ele intercede por você, uns aos outros, e ore uns pelos outros. Não é? Vai chegar também de forma pública: olha, irmão, quero dizer aqui que eu cometi determinado pecado, e que vocês orem por mim. E não é esse tipo de confissão também, uma confissão pública, mas é aquela ideia, aqui é a questão de mutualidade, dever uns para com os outros. Então eu tenho que chegar para alguém, por exemplo, eu vou chegar para irmão Timóteo e dizer: irmão Timóteo, eu quero que você saiba o seguinte, eu tenho problema nisso aqui, eu cometi esse pecado aqui, quero que o irmão esteja orando por mim. E o irmão então vai me ajudar, vai estar orando por mim, vai estar cuidando de mim, que foi um outro exemplo que nós vimos de mutualidade. Está entendendo? Então nós vamos estar acolhendo, eu vou estar sendo acolhido pelo irmão Timóteo nessa minha fraqueza e assistido por ele. E aí percebe que isso fazendo trabalhado dentro da igreja, um com o outro e outro com o outro, a igreja vai estar, os irmãos vão estar participando de forma ativa do auxílio, da ajuda mútua com cada crente, para que cada um possa crescer e desenvolver na fé. Claro, óbvio, que nesse caso aqui é um grande perigo, não que a Bíblia está errado em estar dizendo, mas exatamente porque isso é uma qualidade de uma natureza espiritual, da nova natureza em Cristo. Você pode errar pegando alguém que o quê? Esteja andando na velha natureza, ou uma pessoa que anda de forma carnal. Então essa pessoa não vai ter maturidade para isso. Aí quando cuida, outras pessoas vão estar sabendo disso, às vezes vai estar sabendo até de forma distorcida, e aí vai ser escândalo, vai ser aquela coisa absurda, óbvio. Eu então não estou me referindo nesse tipo de coisa, eu entendo que tem esse perigo, tá certo? Mas não é porque tem irmãos imaturos dentro da igreja, porque tem irmãos carnais dentro da igreja, que não sabe tratar uma coisa, que a maneira certa não pode ser feita ou não deva ser feito. Então, a maneira correta, bíblica, para que eu possa orar por você, para que você ore por mim, é exatamente tendo essa, como é que a gente usa a palavra? Essa confiança de poder chegar para alguém e dizer o meu problema e confessar meu pecado, e esse irmão interceder por mim e orar por mim. Isso é bênção, irmão, dentro da igreja. Isso é bênção. E assim pode ser feito. Aliás, pode não, deve. E olha, é interessante que ele disse para que você seja curado, ou seja, para que esse seu problema seja resolvido, para que esse seu pecado. Algumas pessoas adotam essa ideia aqui para que seres curados, no sentido de enfermidade física. Não, eu acho que é curado aqui é do pecado. Você se abre para um irmão, você confessa, você pede ajuda, e você tem ajuda mútua desse irmão, nesse problema, na sua fraqueza. Então, orar uns pelos outros,
Perdoe-me, deixa eu ler o versículo. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Eu não entendo essa cura aqui como uma enfermidade física. Para que seja curado do mal, do pecado. Para que você tenha força para deixar, o irmão está lá lhe ajudando agora, intercedendo por você também. É um auxílio que você recebe do irmão. E essa oração, tá certo? Muito pode a oração, a eficácia é a oração do justo. Através da oração de alguém junto com você, essas orações têm mais reforço diante do Pai para lhe ajudar para que essas orações sejam atendidas. E é uma forma de você abandonar o seu pecado, você ter o seu pecado sanado, ter o seu pecado curado. Acho que aqui o contexto não fala de enfermidade física, o contexto, hora nenhuma, fala de doença física. A ideia aqui é do pecado. Quando você está com aquela coisa só para você e você não tem força e você não consegue, busque alguém, peça ajuda. Você é uma coisa que você pode vencer de uma forma recíproca. É bem interessante a ideia de confessar os pecados uns aos outros. Chega, diga, se abra. Essa é a ideia. Agora, como eu disse, por causa da imaturidade dentro da igreja, por causa de pessoas carnais dentro das igrejas, é um perigo. Mas não é porque é um perigo, que tem um erro, tem isso e tem aquilo, que pode deixar de ser feito. Então procure alguém que pode verdadeiramente lhe ajudar. Tem muitos crentes imaturos dentro das igrejas, mas também tem muitos crentes maduros. Tem muitos crentes que criticam, mas tem muitos crentes que ajudam dentro das igrejas. E a gente tem que ver esse lado positivo que existe dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, mandamentos mútuos. Agora, como eu disse, eu não preciso me esforçar, me preocupar e querer me matar para ver isso funcionando em mim, para eu conseguir atingir esses objetivos. Eu tenho que andar no Espírito. E essa aí vai surgir de forma natural. É como a ideia é assim, você querer uma fruta e se concentrar na fruta. Não, se concentre na árvore, agoe, bota estromo e tudo, que de forma natural o fruto vem. Essa é a mesma coisa, ok? Temos que ficar por aqui por causa do nosso tempo. Vamos reservar esse tempo agora para a oração. Eu espero que Deus continue a nos abençoar e a nos fazer filhos amados e vitoriosos para a glória e honra do nome dEle, ok?